Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus, dando continuidade à nossa série de estudos no livro de Romanos. Hoje estaremos estudando o capítulo 7 de Romanos. É um capítulo muito denso, um capítulo que traz informações que precisamos meditar com muita seriedade, buscando o auxílio do Espírito Santo para compreendermos. E para nos auxiliar também a entender o contexto desse capítulo, nós estaremos vendo também um curto trecho de um vídeo que estará nos mostrando um pouco do contexto desse capítulo. Logo após estaremos meditando em algumas passagens para a nossa reflexão, para a nossa edificação. Citamos agora o trecho do vídeo. É quando as pessoas aceitam sua identidade como seres humanos semelhantes a Jesus que elas estão liberadas para se tornarem seres humanos de todo o coração, que podem verdadeiramente amar a Deus e ao próximo. Agora, se criar esta nova humanidade sempre foi o propósito de Deus, Paulo pergunta no capítulo 7, qual foi o objetivo de Deus ao dar a lei ou a Torá a Israel? Quando Paulo usa essa palavra, a lei, ele às vezes quer dizer o enredo e a mensagem dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas outras vezes ele está se referindo mais especificamente às centenas de mandamentos dados através de Moisés e que são encontrados na Torá. Aqui, o foco de Paulo é no segundo significado. Qual foi o propósito de todos esses mandamentos? Paulo diz que os mandamentos da Torá eram bons. Eles mostravam a vontade de Deus para como Israel deveria viver. Mas se você ler o enredo da Torá, Israel quebrou todos esses mandamentos. Quanto mais leis Israel recebia, mais eles repetiam o pecado de Adão e se rebelavam. Assim, mesmo quando Deus deu ao seu povo regras morais específicas para obedecer, isso não resolveu o problema do coração humano pecaminoso. E, paradoxalmente, essas regras tornaram Israel ainda mais culpado. Mas, segundo Paulo, o objetivo é esse paradoxo. O objetivo de Deus era deixar claro que foi o mal que roubou o coração humano, que a Torá, por mais boa que seja, não poderia fazer nada. Muito bem, depois de termos assistido esse curto trecho do vídeo que mostra um pouco do contexto do capítulo 7, nós devemos lembrar que esse capítulo não se refere especificamente ao apóstolo Paulo falando na primeira pessoa, mesmo que ele esteja usando o desventurado homem que sou, ele está generalizando a humanidade nesse sentido, porque essa é a condição de todos os seres humanos diante da presença de Deus, diante do reconhecimento que Deus é justo e todo homem é pecador. Nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo, ele terminou o capítulo 6 dessa carta aos Romanos falando as seguintes palavras: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele termina falando que nós estamos libertos do pecado, libertos do jugo do pecado, ele nos lembra que nós agora passamos a ser servos de Deus, como nós vimos no estudo passado. Então nós não temos aqui o anseio de pregar a liberdade nos moldes que o mundo enxerga o que é liberdade. O mundo pensa que liberdade é fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. E nós sabemos que, na verdade, não existe essa suposta liberdade de fazer as coisas do modo que vem a nossa vontade, do modo que achamos por bem. Na verdade, ou nós agimos de acordo com a lei do pecado, ou nós agimos de acordo com a lei de Deus. Ou somos escravos do pecado, ou somos servos de Deus. Então, existe apenas essas duas possibilidades, e é exatamente nesse sentido que o apóstolo Paulo vai desenvolver o argumento no capítulo 7, mostrando que aqueles que outrora eram escravos do pecado, estavam também ali sofrendo com a questão da lei, porque a lei servia exatamente para mostrar ao homem o quanto ele é pecador, o quanto ele está distante de cumprir os preceitos de Deus. E quando uma vez nós somos libertos do pecado, também o jugo da lei já não está sobre as nossas vidas, mas isso não faz da lei ruim.
Pelo contrário, a lei, a sua essência é muito boa. A lei ela é criada exatamente para a conservação da vida, mas o homem, na sua pecaminosidade, o homem acaba corrompendo a lei, infringindo a lei, e isso gera a morte, como Paulo fala muito bem no final do capítulo 6. Ora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque é pela graça que Deus nos alcança e nos salva e nos liberta para agora vivermos uma vida de servos na sua presença. O que nós já vimos na semana passada parece ser contraditório, mas na verdade é um modo de lembrar que Deus quer nos fazer desenvolver todo o nosso potencial que Ele mesmo tem nos dado, e isso só conseguiremos fazer quando estivermos vivendo de acordo com os preceitos que Ele mesmo nos determinou, vivendo direcionado pelo seu Santo Espírito. Então o apóstolo Paulo ele vai estar desenvolvendo aqui exatamente esse argumento. E como eu já falei, é um texto muito denso, é um texto que tem muitos detalhes que requer um estudo mais aprofundado. E hoje, para que possamos iniciar essa reflexão, e em outras ocasiões estaremos aprofundando ainda mais a compreensão desse capítulo 7 de Romanos, eu gostaria de meditar com os irmãos a partir do versículo 14, e estaremos vendo aí exatamente essa parte que o apóstolo Paulo ele traz a consciência do bem e do mal, do querer realizar o bem, mas na verdade realizar o mal. Leiamos esse texto e logo após estaremos fazendo uma rápida reflexão acerca dessas palavras do apóstolo Paulo. Diz assim o texto bíblico: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Irmãos, quantas vezes nós não já imaginamos, se realmente nós somos livres, como a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como o próprio Jesus diz, um pouco antes dessas palavras: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tantos textos que falam acerca da liberdade cristã, de como nós somos libertos do jugo do pecado. E por que ainda cometemos tantos pecados? Certamente você já pensou sobre isso. Nós muitas vezes nos questionamos: por que Deus não resolveu esse problema de uma vez por todas? Não tirou o desejo de pecar, não restituiu em nós a santidade perfeita como era o homem antes da queda. Nós poderíamos sim pensar que Deus deveria ter feito isso, mas nós devemos lembrar que o agir de Deus ele é perfeito. Deus ele não vê as coisas como o homem vê, assim como afirma o apóstolo Isaías, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O que Deus vê está mais além, está muito mais alto. Assim como os céus é mais alto que a terra, assim também os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E por isso nós devemos parar e refletir que Deus tem um propósito para tudo isso. E de uma forma bem prática nós poderíamos pensar:
Imagine só, uma vez que nós vivíamos num mundo de pecado, uma vez que nós vivíamos num mundo distante de Deus, e Deus, pela sua graça, nos chama, nos tira, nos transporta desse reino de trevas e nos leva para o reino da sua luz, e lembra, agora você é um servo do Deus Altíssimo, agora você não tem mais sobre sua vida o jugo do pecado, e nós poderíamos agora simplesmente olhar para essa circunstância e dizer, graças a Deus eu posso agora viver uma vida tranquila, porque eu não vou nunca mais pecar. Certamente duas coisas poderiam acontecer, ou certamente não só poderia, mas iria acontecer. Quando o homem ele se vê numa situação de tranquilidade, ele não é mais afligido pelas preocupações de uma suposta vida de pecado, ele não mais poderia de forma nenhuma ser alcançado pelo pecado. Naturalmente o homem ele iria caminhar na direção, primeiramente, de esquecer daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, e achar que ele era melhor do que os outros, o que infelizmente aconteceu com a nação de Israel. Israel, por ter recebido uma graça de Deus e ter sido um povo separado, do qual haveria de vir o Salvador, eles acharam que isso daria mérito para eles se sentirem melhores que os outros povos, quando na verdade não eram. Deus não escolheu Israel porque eles eram um povo melhor, porque eles eram um povo que tinha vantagens em relação aos outros povos. Pelo contrário, Deus escolheu uma nação pequena, uma nação que não tinha nada de especial para oferecer a Deus. Deus olhou para a vida de pequenos homens nômades que viviam perambulando sem terra, sem nada, e Deus olhou para eles e escolheu aqueles homens para dizer, a partir de vocês, e especificamente a partir de Abraão, eu vou construir uma grande nação. Então não foi o mérito de Abraão, muito menos dos seus filhos que vieram depois, que fez com que Deus os escolhesse. Pelo contrário, foi a graça de Deus. E muitas vezes ainda hoje isso poderia acontecer, se nós uma vez estamos aqui, vivendo sim agora debaixo dos cuidados de Deus, recebendo das bênçãos de Deus, muitas vezes nos esquecemos que isso não é porque merecemos, mas é a graça de Deus, e devemos sim olhar com esse mesmo olhar de graça, de misericórdia, para aqueles que ainda estão vivendo numa vida de pecado, e não condená-los, e muito menos achar que nós somos melhores do que eles. Essa é a primeira questão que deve ser observada. A segunda questão, que é ainda mais grave que essa, é o fato de que, uma vez o homem que esteja totalmente imune a situações de calamidade, dificuldades, certamente esse homem acharia que não precisaria mais de Deus. E esse é um grande perigo que nós corremos. Por isso Deus, Ele na sua soberania, na sua infinita sabedoria, Ele faz com que nós ainda vislumbremos efeitos do pecado sobre as nossas vidas, para nos lembrar constantemente que nós necessitamos de Deus, para nos lembrar constantemente que nós sem Deus não somos nada. Meus irmãos, todas as vezes que estivermos passando por momentos bons, lembre, a própria palavra de Deus nos diz isso, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós devemos lembrar que estamos sujeitos à queda a qualquer momento, não a queda de uma forma como outrora aconteceu, quando Adão, desobedecendo a Deus, caiu e foi corrompido de uma forma que ele ali se voltou totalmente para o pecado, porque nós cremos que pela graça de Deus e pela presença do Espírito em nossas vidas, Deus não vai permitir que venhamos cair totalmente para nos voltarmos totalmente contra Deus, mas estamos suscetíveis sim a cometermos pecado constantemente, porque Deus assim quis que o pecado ainda tivesse efeito sobre as nossas vidas. Deus permitiu que o pecado continuasse existindo, como o apóstolo Paulo fala com tanta ênfase aqui: desventurado homem que sou, eu tento fazer o bem, eu tenho o querer de fazer o bem, mas não consigo efetuar de uma forma perfeita. Veja que ele está dizendo, o efetuar não está comigo, ele não está dizendo que nós não fazemos nada de bom, ele está dizendo que não conseguimos fazer tudo perfeitamente como nós desejávamos fazer. Por quê? Porque o pecado, a lei do pecado que habita
habita, que domina a nossa carne, que domina nosso ser, tentando nos arrastar para cometer o pecado, ele nos impede a vivermos a perfeita vontade de Deus. E isso, meus irmãos, é para mais uma vez nos lembrar: necessitamos de Deus. Necessitamos estar constantemente clamando o auxílio que vem do alto. Necessitamos constantemente pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça para vencermos nessa luta. Por isso que ele lembra que nós temos essa guerra constante. É bem verdade que aqui ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando especificamente daqueles que são alcançados pela graça de Deus, daqueles que têm prazer na lei do Senhor. Ele mesmo diz: olha, enquanto a mim, no tocante a meu interior, eu tenho prazer na tua lei. Mas mesmo assim, Deus, eu reconheço que a carne, o pecado, ele afronta a minha vida, e é nesses momentos que eu me refugio nos teus braços, é nesse momento que eu me refugio na presença do meu Deus, para poder vencer esse mal, para poder a cada dia dar um passo na direção do Senhor, e caminhando um passo após o outro, como diz o Salmo de número 84, vão indo de força em força, vão caminhando passo a passo, e cada um deles se apresenta diante de Deus em Sião. Nós temos caminhado dia após dia em direção ao nosso Deus, pela graça de Deus, pelo auxílio que vem do alto, pela presença do Espírito que nos conduz. Nós iremos chegar, porque Deus garante que Ele irá nos conduzir até o final dessa caminhada, e chegando lá nós ouviremos da boca do Senhor dizendo: vinde, filhos amados, porque eu mesmo preparei e os sustentei durante todo o caminho, e preparei essa morada eterna para que vocês possam desfrutar, para trazermos mais uma vez à memória que nós recebemos esse dom gratuito vindo da parte de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que Paulo ele termina falando, não apenas lembrando do pecado, não apenas lembrando dos efeitos do pecado, mas lembrando principalmente da obra maravilhosa de Deus pelas nossas vidas. Ele termina nos lembrando: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas graças a Deus que Ele tem me conduzido na direção que Ele mesmo tem preparado para mim. E é por isso que, a partir de então, o apóstolo Paulo olha para aqueles irmãos que estão ali em Roma e, de uma forma especial, usado por Deus, ele deixa essas palavras para toda a posteridade que chegou até nós, que passará adiante pelas nossas vidas, nos lembrando que nós já vencemos, porque Cristo venceu por nós. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele venceu por nós. E aí ele introduz o texto tão lindo, talvez um dos textos mais lindos que poderia existir, que é o capítulo 8 de Romanos, que nós estaremos estudando a partir da semana que vem. Lembre, meu irmão, o pecado ele está assim, tentando contra as nossas vidas. E se nós não estarmos firmados na presença do Senhor, ele virá e fará estragos muito grandes, como ele fez na vida de Davi, por exemplo. Ele entrou na vida de Davi, ele destruiu muita coisa na vida de Davi. Ele tentou tirar até mesmo a salvação, mas não poderia fazer isso. Mas tirou a alegria da salvação por um bom tempo. Então Davi, ele se dobra na presença do Senhor. Ele diz: Senhor, restitui em mim um coração puro, restitui em mim um espírito inabalável. Deus, coloca em mim novamente a alegria da tua salvação, para que eu possa ensinar aos transgressores. Que esse também seja o nosso desejo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Eu sei que o pecado ele me tenta, eu sei que o pecado ele está constantemente batendo a minha porta.
Mas Deus amado, eu confio que o Senhor é o Deus que me sustenta com as tuas mãos de poder. E é por isso, ó Deus, que eu quero oferecer ao Senhor o meu louvor de gratidão. Eu quero oferecer ao Senhor, Deus, a minha oferta agradável, que não é ofertas de apenas animais, não é oferta de coisas materiais, mas é principalmente o meu coração quebrantado na tua presença, e é principalmente o meu espírito contrito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me auxilie, me ajude e traga à minha memória a obra maravilhosa do Senhor, porque esta obra me sustenta, é esta obra que garante que eu vencerei, que eu já venci, porque eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus que me amou. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça e que a cada dia possamos caminhar na direção do nosso Deus. Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade.